anunciando às nações. Bom dia, povo querido, povo de Deus. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Na carta de Deus aos Efésios, o capítulo 5, o versículo 8, se encontra assim: Pois outrora, no passado, eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Há 8 dias aqui estivemos, pela graça soberana de Deus, trabalhando este tema. Sendo diferentes no mundo, estando no mundo, para sermos luzeiros no mundo. Base, capítulo 4 da carta de Deus aos Efésios, do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 21. Pois, nesses 2 capítulos, nesses versículos citados, nós temos a base para este tema. Sendo diferentes do mundo, estando no mundo, para sermos luzeiros no mundo. O segundo bloco da carta de Deus aos Efésios, ele é composto por 3 capítulos. O 4, o 5 e o 6, Nanda querida. E nesse segundo bloco da carta, dissemos aqui, Josué, que nós temos 2 palavras-chave. Uma delas, andar. A outra, permanecer. Pois bem, é o que o apóstolo Paulo faz. Ele nos convoca, ele nos conclama a andarmos como pessoas diferentes. Capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 21. A andarmos como pessoas diferentes. Daí o alicerce do tema, como já dissemos. Sendo diferentes do mundo, estando no mundo, para sermos luzeiros no mundo. Pois bem, nos capítulos 4, os versículos 17, 18 e 19, nós temos a primeira verdade aí sobre esse tema. Nós temos uma convocação de Deus para andarmos como pessoas diferentes. Vejam aí o texto, capítulo 4, dessa mesma carta. Vejam a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aí os versículos 17, 18 e 19, ele vai descrever o andar dos gentios. E os gentios aí, contextualizando o termo, significa aqueles que vivem com as costas viradas para Deus. Aqueles que vivem distantes de Deus. Então, no aspecto negativo, Paulo diz: não andem mais como andam os gentios. Ou seja, sejam diferentes. Então, primeira verdade, uma convocação para andarmos como pessoas diferentes. Diferentes do mundo. Diferente da vida que os gentios vivem. Diferente daqueles que vivem com as costas viradas para Deus. Diferente daqueles que não confessam e não conhecem, muito menos reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Atentemos para isso. A segunda verdade, ainda nesse texto, é que o fundamento e a referência dessa diferença é Jesus Cristo. O fundamento e a referência absoluta para essa diferença é Ele, Jesus o Cristo. Vejam os versículos 20 e 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, o fundamento e a referência absoluta dessa diferença
é Jesus. Então, nós não somos convocados para qualquer diferença. Nós somos convocados para uma diferença que tem como fundamento ninguém menos do que Jesus Cristo. Nós somos convocados para vivermos uma diferença que tem como referência ninguém menos do que Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. Existe uma expressão que o doutor Davi Charles Gomes, pastor presbiteriano, usa, e nós temos feito uso dessa expressão. Theo referente. Theo referente. Theo referente. É uma expressão que significa o seguinte: Deus é a nossa referência para tudo. Podemos aí fazer uma aplicação então. Cristo referência. Cristo referência. Jesus Cristo é a nossa referência absoluta dessa diferença de vida que temos que viver. É Ele o padrão. É Ele a referência. É Ele a estatura do varão perfeito. É Ele. Então essa é a seguinte verdade. Carlos no plural. Primeiro, uma convocação para andarmos como pessoas diferentes. Segundo, essa diferença tem como fundamento e referência Jesus Cristo. Não é ser diferente de acordo com o que você acha. Não é ser diferente de acordo com qualquer astrologia. É ser diferente em Cristo. Com Cristo e para a glória de Cristo. Porque se você tentar ser diferente e essa diferença não for em Cristo, ela não for com Cristo e para a glória de Cristo, você não vai passar de um religioso farisaico e para Deus, você e o gentio não tem diferença. A única diferença é que você é um religioso farisaico. Caso você ouse viver essa diferença sem o fundamento e a referência que é Jesus Cristo. É por conta da compreensão desse fundamento e referência da diferença que você percebe algumas concepções equivocadas de vida cristã. E isso acaba sendo passado para o mundo de forma equivocada. Algumas concepções equivocadas de santidade. Então, hoje, quem aqui já não ouviu dizer que a diferença se restringe a mulher não usar calça? A diferença se restringe ao homem não usar cabelo comprido. A diferença se restringe, ou seja, vamos deturpando a verdadeira diferença. Com isso, não estamos dizendo que Deus não se importe com a nossa aparência. É um outro equívoco também que o outro lado da moeda também gosta de se apegar. O importante é o coração. O importante é o coração, mas a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Eu também me visto de acordo com o que está cheio o meu coração. Eu também me arrumo de acordo com o que está cheio no meu coração. Então Deus se importa também com as minhas exterioridades. É só para fechar aqui as lacunas e não deixar brecha. O nosso Deus se importa também com as nossas exterioridades. Ele se importa sim também com as nossas vestimentas. O que estamos dizendo aqui é que, infelizmente, alguns acabam cometendo equívocos ao falarem sobre esses assuntos. A terceira verdade, baseada nesses textos e ainda dissecando, elucidando o tema, é a verdade de que a vida diferente é uma implicação da nossa aliança. A vida diferença. A vida diferente é uma implicação da nossa união com Cristo. É uma implicação da aliança. Então é necessário isso. É algo necessário, não é facultativo. Viver uma vida diferente não é facultativo. Não é arranjo. É necessidade, é uma implicação. Sem ela, sem essa diferença, o que você professa é vazio para Deus. E aí você percebe o texto nos versículos 22, 23 e 24 expondo isso. Porque Paulo prossegue ainda esclarecendo os versículos 20 e 21 dizendo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho
homem. Vejam, quanto ao trato passado, isso é a linguagem de aliança, do pacto. Se é que de fato, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do novo entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo, vejam aí, criado segundo Deus. E esse segundo Deus tem modelo, e o modelo é Cristo, lembra? Em justiça, retidão procedente da verdade. Então, viver essa vida diferente é uma implicação necessária da união com Cristo, da aliança. Então, se alguém diz viver em aliança com Deus, esse alguém deve expressar essa aliança vivendo essa vida diferente. Se essa vida diferente não está acontecendo, essa aliança que essa pessoa diz ter com Deus, ela não passa de palavras vazias. Palavras vãs. É puro engano. E aí fica uma reflexão para todos nós. Nós não estamos falando aqui de perfeccionismo. Nós não estamos falando aqui de vivermos uma vida perfeita aqui e agora. Mas uma vida em busca dela, sim. Uma vida em busca da perfeição, sim. E essa vida em busca da perfeição, ela já começa a se manifestar aqui, através de comportamentos, atitudes, palavras, o que se fala ou o que se deixa de falar. Eu fico impressionado como acabamos de ouvir uma coisa aqui agora, que Deus nos manda dizer e em seguida estamos fazendo tudo o contrário. Isso é coisa nossa ainda. É coisa nossa, nesse processo de santificação. O Senhor Deus fala com o povo dele aqui agora. Não façam isso e façam isso. É só ele terminar de falar, o povo coloca os pés lá fora, estão fazendo tudo o que ele proíbe fazer e deixando de fazer tudo o que ele manda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. De nós. Então já dissemos aqui a primeira verdade, uma convocação para andarmos como pessoas diferentes, para andarmos nessa diferença. A segunda, o fundamento e a referência absoluta dessa diferença é Cristo. Terceira verdade, essa diferença é uma implicação da aliança, é uma implicação da nossa união com Cristo. Por isso que João vai dizer, na primeira carta de Deus, que carrega o nome dele, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Isso é uma referência a comportamento. É a vida que se apresenta em pensamentos, palavras e ações. Pensamentos, palavras e ações. É por isso que com frequência as nossas liturgias bíblicas reformadas e históricas, nós temos um momento conhecido como contrição e quebrantamento. É o momento no qual confessamos os nossos pecados cometidos em pensamentos, cometidos em palavras e cometidos em ações. Agora, o que nos chama a atenção é que os pecados cometidos em pensamentos, você pede perdão a Deus e não precisa pedir perdão ao outro. Mas os pecados cometidos em palavras, se foram palavras dirigidas a outros, você tem que pedir perdão a Deus e por vontade de Deus e por ordem de Deus tem que pedir também a quem você feriu. Isso nós esquecemos. A gente pede perdão a Deus na calada da noite, Senhor, me perdoe que eu feri o meu irmão, mas não chega lá para dizer, me perdoe que eu te feri. Para Deus não foi resolvido o problema. Quarto lugar. Essa diferença agora nos é apresentada pelo apóstolo Paulo ao vivo e a cores. Ele agora vai falar numa diferença como se fosse in loco, mas de forma mais tangível. Isso você vai ver do capítulo 4, versículo 25, até o capítulo 6, capítulo 5, versículo 6. Claro que não leremos todo o texto aqui novamente, não. Mas observe como começa o versículo 25.
Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros. É como se alguém perguntasse, tá, Paulo, por favor, no aspecto geral, já entendemos. Agora, tem gente aqui que precisa, Paulo, que o senhor fale em miúdos. Traduza em miúdos para nós, traduza isso aí. Aí ele vai dizer, pronto, essa diferença in loco se dá assim, ao vivo e a cores. Se você mentia, não minta mais. Entendem? Se você furtava, não furte mais. Entende aí, meus amados irmãos? Se saía da tua boca palavras torpes, perniciosas, não saia mais. Se você dá guarida à amargura, cólera, ira pecaminosa, gritaria, blasfêmia, você não dá mais guarida a isso. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí ele continua, é a diferença ao vivo e a cores. O que ele diz no versículo 17, no aspecto geral, dizendo, não andem mais como os gentios, ele agora passa a dizer, andem assim, ao vivo e a cores, é assim. Aí chega o capítulo 5, gente querida de Deus, e ele prossegue ainda, falando sobre essa diferença ao vivo e a cores, Aline. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andem em amor. Aí ele volta a falar em detalhes, aspecto negativo. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Ele volta a tocar no assunto, fala, língua, nem conversação tope, nem palavras vãs ou chocarriços, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Você percebe que Paulo está aqui num processo de exposição de vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, tocando quase que no mesmo assunto, mas ao mesmo tempo aprofundando. É essa moldura quando a gente lê o Apocalipse. O Apocalipse, se você quer entendê-lo, ele, na hermenêutica bíblica reformada, muito especialmente a partir de William Hendricks, Apocalipse comporta 7 molduras, 7 quadros. Cada quadro começa com a primeira vinda e termina com a segunda vinda de Cristo. Então você encontra, por 7 vezes, João o apóstolo fazendo isso. E você encontra, de fato, 7 quadros. Então, como é que é? Fica repetitivo? Não. Acontece de um quadro para outro, os assuntos principais estão lá, primeira vinda e segunda vinda. Mas ele começa de um quadro para outro, falando detalhes que o quadro anterior não tinha. O segundo quadro, primeira vinda e segunda vinda, fala detalhes que o primeiro quadro ele não fala. O terceiro quadro, ele fala detalhes que o segundo não fala. O quarto quadro, ele fala detalhes que o terceiro não fala. O quinto quadro, ele fala detalhes que o quarto não fala. O sexto quadro, ele fala detalhes que o quinto não fala. O sétimo quadro, ele fala detalhes que o sexto não fala. E assim por diante. Essa é a interpretação hermenêutica reformada. Até chegar ao versículo 6, quando ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí eu pergunto, como é que anda essa vida diferente na tua vida, ao vivo e a cores, in loco? Como é que anda essa diferença? Aí, encerrando a pastoral, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 7 até o versículo 21, ele nos oferece admoestações de reforço. Assim como uma criança que precisa de uma aula de reforço, é o que Paulo vai fazer do versículo 7 ao 21. Ele vai dar uma aula de reforço, nós chamamos de admoestações de reforço. E é assim que ele começa o versículo 7.
Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aí adiantando para o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essas são as admoestações de reforço. E ele propositadamente, do versículo 21, vai fazer uma transição para a relação conjugal, sermão de hoje à noite. A diferença na família, a diferença na relação pais e filhos, a diferença na relação esposos e esposas, a diferença na relação pais e filhos, filhos e pais, e essa diferença na relação empregadores e empregados. Vai ser o sermão de hoje à noite. Agora a pergunta para hoje é: como é que está essa diferença na tua vida? O Senhor Jesus está te observando. Pare com essa conversa de você dizer que está tudo bem, que não está nem comigo nem com você. Quando a gente ousa se medir, pegando o outro como padrão, aqui e acolá a gente se sai bem, né, Carlos? Porque numa área ou outra eu estou melhor do que o Carlos, numa área ou outra o Carlos está melhor do que eu. Mas quando juntos olhamos para o padrão perfeito que é Jesus Cristo, meu irmão, aí nós dois, não é? Aí nós dois calamos as nossas bocas e murchamos. Não é assim, Alisson? Então pare de usar o outro no primeiro momento como tua vara de medir, porque usar o outro como tua vara de medir, aqui a classe vai se gabar, porque numa área ou outra você está melhor do que o outro. E numa área ou outra, o outro está melhor do que você. Por isso que muitas vezes ficamos nos gabando em cima do outro. Esqueça o outro para se medir e olhe para o padrão perfeito que é Jesus Cristo. Aí tanto você como o outro, ambos, todos nós, nos curvaremos. E como o publicano, vamos fazer a seguinte oração: ser propício a mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Quando esquecemos o outro, na hora de verificarmos se estamos bem com Deus ou não, no sentido de vara de medir, o resultado é a oração frequente do publicano: ser propício a mim, Senhor, que eu ainda sou um pecador. Mas quando pegamos o outro como vara de medir e percebemos que em determinada área se eu estou melhor do que ele, sabe qual vai ser minha oração? A do fariseu: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como André. Ah, pastor, ninguém faz isso. Faz, não faz com as mesmas palavras, fazemos sim. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como Asaf. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como Juan. Ah, não, isso aqui, Senhor. Graças te dou, Senhor, meus irmãos, a Bíblia diz: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, diante daquele que é santo, santo, santo. Não tem pecador redimido que erga o nariz, empine o nariz diante dele, por mais santo que seja. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Que o Senhor nos abençoe. Diferentes do mundo, estando no mundo para sermos luzeiros no mundo, no poder e pelo poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Hoje à noite, continuação. Vamos orar? Fiquemos de pé, mas antes queremos relembrar este nosso dia especial de forma dobrada. Por isso que os senhores e as senhoras estão percebendo aqui, não é? Este arranjo aqui tão legal. Representa muito bem o tema, festa da colheita. Pegando um carona com o que acontece nos Estados Unidos da América do Norte. Lá tem o Dia de Ações de Graça. Então tem o Dia de Ações de Graça também mundial, quarta, quinta-feira de novembro. E nós aproveitamos o gancho como primeira igreja presbiteriana de Petrolina, fazemos também o nosso dia de ações de graça, chamada de festa da colheita. Por que festa da colheita? Porque é um momento para a gente expressar gratidão. Agora, expressar gratidão de uma forma palpável, doando algo que a igreja precisa. Doando algo que a igreja precisa. Aqui representa a colheita. Todos nós colhemos bênçãos durante este ano. Apesar das muitas lutas, todos nós colhemos bênçãos.
E como é que eu posso expressar gratidão por essas muitas bênçãos que colhemos? Dando, doando. Nós estamos aí, este ano, fizemos uma lista de mesas e cadeiras. As mesas fechadas já, mas ainda está faltando ainda 18 cadeiras para fechar. Agora só 12, Deus seja louvado. Então, se você tem consciência de que você colheu durante este ano e só colheu porque Deus quis, expresse gratidão, doando uma cadeira, R$46. Se você está apertado demais, pode doar metade, procura uma outra pessoa e você pode doar uma cadeira os dois juntos. R$23, R$23. Faça isso como ato de adoração ao Senhor. Tá bom? Pode fazer isso ainda até a noite. Tudo isso é para a glória de Deus. E esses utensílios, é claro, é da igreja, para o uso dos trabalhos da igreja. Às vezes alguns perguntam, mas esse utensílio é para quem? É para a igreja, para os trabalhos da igreja. E a ideia foi excelente, porque às vezes precisamos fazer eventos aí, temos que alugar cadeiras, temos que alugar ainda mais mesa, agora não. Problema resolvido. Adore a Deus, doando ainda uma cadeira. Só falta 12. Eu penso que daqui para as 18 horas, essa cota será preenchida para a glória de Deus. Notaram a ausência do presbítero Clécio? Está viajando, nos avisou. Então, zelando pela imagem dele, uma viagem legítima e necessária. Notaram a ausência do presbítero César? Também está viajando a trabalho, então precisamos zelar pela imagem do colega. E também, eu estou aqui procurando aqui o presbítero... Ah não, ele está aqui. Eu já iria justificá-lo, porque ele já compartilhou comigo que quando dá uma chuvazinha, tem um detalhezinho lá da rua que eu já iria justificar, mas ele está aqui, o presbítero Moisés. Não é? Vamos orar então? Tudo ok, guerreiro? Nosso Pai Celestial, que essa diferença deve ser vivida por nós, ela seja encontrada primeiramente na liderança. Nós que estamos líderes desta igreja, que sejamos as referências secundárias para a igreja. Porque sabemos que a referência primeira absoluta é Cristo. Mas foi Paulo que disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E essa ordem é para nós. Então que sejamos como líderes, pastores, docentes e regentes, sejamos referências secundárias. E o Senhor nos chamou para isso também, para o rebanho. Que a igreja olhe para nós, líderes, diáconos também, líderes de sociedades internas, e vejam essa diferença. A diferença não só ao fazer o que é certo, a diferença também ao pedir perdão por ter feito a coisa errada. Como nós temos dificuldade disso? Oh, Deus nos ajuda a vivermos essa diferença para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor. Que nós, como colégio pastoral desta igreja, como conselho, que nós possamos viver essa diferença, Senhor. Do contrário, seremos os primeiros a sermos confrontados pelo Senhor. Seremos os primeiros a sermos objeto daquela Tua censura, hipócritas. E nós não queremos isso, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Mas que os diáconos também façam isso. Que os homens desta igreja, que as mulheres, que os jovens, que as crianças. E que nesse quesito de fazer a diferença, esqueçamos o outro, pelo menos por um momento. Paremos de pensar que é o outro que tem que ser diferente, quando na verdade sou eu que tenho que ser diferente. O outro também, mas o dever do outro ser diferente é dever dele. E ele vai prestar conta ao Senhor, quanto o meu dever é o meu dever, e o Senhor vai prestar conta, vai pedir conta a mim, do dever que dado a mim, Senhor. Que cada membro dessa igreja tenha essa mentalidade. E assim sendo, todos aqui viveremos essa diferença para a glória do Teu nome. Abençoa os nossos professores valorosos, as nossas classes. Oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém.